Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 19 de outubro de 2023. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro. Eu sou Felipe Nascimento e trago aqui os principais assuntos que estão movimentando tanto as bolsas quanto também os mercados de títulos nesta quinta-feira, principalmente com as falas de Jerome Powell, todo mundo aguardando ansiosamente durante toda a manhã os comentários do presidente do Banco Central americano a respeito de política monetária, a respeito de cenário econômico lá nos Estados Unidos, uma das falas mais aguardadas, inclusive, em muito tempo, principalmente por conta da abertura da curva de juros lá fora, lá nos Estados Unidos, aquele aumento dos prêmios das treasuries americanas, trazendo certa instabilidade para os mercados, os investidores ali com o pé atrás, com cautela, buscando mais prêmios, sem saber exatamente qual seria, a trajetória da dívida, qual seria o real tamanho do risco fiscal e ainda o componente do conflito no Oriente Médio, podendo trazer ainda um pouco mais de tensão para a vida dos investidores. Jerome Powell falou abertamente sobre diversos assuntos, falou sobre trajetória da dívida, falou sobre fiscal, falou sobre atividade econômica americana, falou sobre mercado de trabalho, sobre inflação e muitos comentários têm sido feitos desde que terminou a fala de Jerome Powell. Algumas pessoas, alguns analistas falando que ele acabou não sendo nem tão hawkish, nem tão dovish, que ele apenas traçou um cenário, fez um panorama, uma visão geral do cenário americano nesse momento. Algumas pessoas já interpretaram como um pouco mais hawkish, falando sobre a trajetória da dívida, falando que talvez o juro ainda não esteja num patamar tão restritivo, falando que talvez seja até mesmo necessário deixar a porta aberta para outras altas nos Fed Fund Rates, e isso trazendo um certo pé atrás. Inclusive, num determinado momento, e foi até interessante ver isso, porque diz que a política monetária não estaria tão restritiva, tão apertada assim, e aí deixando a porta aberta. E nesse momento, o título de 10 anos começa a elevar o prêmio e chega no patamar mais alto do dia, inclusive dos últimos anos também, de 4,99, quase chegando nos 5%. Foi um movimento ali de estresse para os mercados, foi um movimento ali de bastante pé atrás e cautela. Depois arrefeceu, mas mesmo assim os títulos continuam ainda em patamar elevado. Tesouro de 10 anos americano com taxa agora de 4,94%. Esse cenário é um cenário bastante importante para a gente discutir aqui, porque inclusive o próprio Jerome Powell sinalizou que talvez as taxas de juros longas nos Estados Unidos mais restritivas já estejam fazendo um papel de restrição da política monetária, já esteja ajudando o Fed a não ter que elevar tanto assim o juro, ou deixar tanto tempo em patamar restritivo, já deixa o custo do dinheiro um pouco mais elevado, já deixa um pouco mais restritivo esse cenário. Então, é muito interessante essa movimentação toda que a gente viu e, claro, olhando para os mercados, a gente viu um certo estresse ali, um certo pé atrás enquanto Jerome Powell falava e, posteriormente, depois que os mercados, depois que os investidores tiveram ali uma impressão do que exatamente foi dito, palavra por palavra de Jerome Powell, a gente vê que o mercado americano começou uma ligeira azedada. Ele estava num patamar positivo, até mesmo enquanto Jerome Powell falava, e a Nasdaq e o S&P virando para o patamar negativo. O Dow Jones ainda tenta manter o patamar positivo. Aqui no Brasil, a gente viu a curva de juros também dar uma empinada na ponta mais longa, também um pouco com esse estresse provocado com as falas de Jerome Powell. O Brasil, a Bolsa Brasileira, chegou a subir 0,8%, 0,9% e agora subindo 0,6% aos 114.731 pontos.
tentando, né, sustentar e segurar esse patamar dos 114 mil pontos, muito embora ao longo do pregão e logo no comecinho do pregão a gente tenha passado lá para o patamar dos 113 mil pontos. Quem acabou estressando também foi o petróleo, que estava num patamar negativo. A gente comentava sobre a movimentação de retirada de algumas sanções por parte dos Estados Unidos contra a Venezuela, que poderia favorecer um pouco o mercado de petróleo. O preço do barril do Brent chegou aos 89 dólares, abaixo ali dos 90, e agora já sobe 0,7%, voltando para casa, voltando para o patamar dos 92 dólares o barril. Claro que a gente fala bastante sobre ainda, né, tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio, porque o próprio premier Benjamin Netanyahu falando que talvez seja uma guerra duradoura, longa, extensa e que as coisas não devem se resolver assim tão rapidamente. E, claro, todo mundo fica monitorando, porque se existe essa perspectiva por parte do próprio premier israelense, talvez isso possa envolver, né, mais países, talvez possa até mesmo sair das fronteiras israelenses e palestinas. Isso assusta e traz cautela para o mundo todo. Claro que a gente vai continuar repercutindo esses e outros assuntos num dia do Ibovespa subindo, num dia em que Jerome Powell falou, num dia em que a gente tem muita coisa para repercutir aqui com o Marcos Saravalli, que já está por aqui na nossa bancada para começarmos o bate-papo deste BMC Market. Saravalli, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. E aí, o mercado balança, mas não caiu ainda. Balança. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos, todo mundo acompanhando, principalmente o principal assunto, talvez, do mercado financeiro nessa quinta-feira, tenha sido as falas do Fed, né, do presidente do Fed, ao longo do começo dessa tarde aqui, horário de Brasília. E até eu coloquei nas redes sociais uma provocação, parece que o mercado está virando padrão, né, tanto nas reuniões do FONC, como estamos em algumas falas do Jerome Powell isoladamente. Primeiro bate, né, primeiro vem com uma leitura, não, peraí, o Powell está pegando pesado, né, o que ele está querendo dizer com isso? Depois acaba aceitando, fala, pô, não, pode ser até que não tenha tanta leitura negativa assim. Se a gente olhar para aquela famosa ferramenta lá do CME nesse momento, praticamente, mesmo com tudo, discurso bastante duro, né, do presidente do Fed, o que o mercado colocou na conta? Colocou na conta que não teremos aumento de juros na próxima reunião, agora daqui a pouquinho, no começo de novembro. Então, lógico que é uma leitura negativa, e aí eu faço uma crítica até ao próprio Jerome Powell, né? Parece que ele está deixando o mercado meio que se autorregular, né? Ele está falando assim, pô, o mercado já está falando que vai continuar a taxa de juros tão alta, né? É isso que ele está falando. Ele está falando, ó, as linhas de crédito, financiamento estudantil, está tudo já precificando que o juro subiu muito forte. E aí a gente precisa entender por que subiu tão forte. Eu vou tentar olhar um lado do copo meio cheio e justificar talvez no porquê que subiu tão forte. E também tem trazido muita volatilidade para a nossa bolsa aqui nos Estados Unidos, desde talvez meados ali de agosto, quando o mercado começou realmente cair a ficha, cair a real, né? Felipe, cair a ficha, talvez nem todos entendam. Talvez. Mas cair na realidade de que não teremos recessão nesse ano nos Estados Unidos. A hora que o mercado entendeu, não teremos recessão em agosto, setembro, outubro, o que isso quer dizer? Payroll forte, CPI forte, né? Desemprego baixo, tudo isso leva a acreditar que não teremos taxa de juros baixa, né, tão cedo nos Estados Unidos. Aí a curva de 10 anos empinou, a curva de 30 anos empinou. Até eu fiz uma provocação hoje no Twitter, acho que de certa forma até um pouco maldosa, né? Peço licença aqui, mas existem algumas comparações até ali com os anos 80, né, em relação à alta velocidade, só que naquele momento, para associar, a gente acabou passando por momentos muito drásticos, né? Será que a gente vai acontecer? Então, os mais pessimistas já começam a relembrar a década de 80 ali, né, a famosa segunda-feira, enfim, todo o caos que aconteceu nessa época e começa a fazer alguns paralelos. Mas a verdade é, a permanência da taxa de juros muito alta vai batendo recorde. E todo dia a gente vai falando isso, ó, a taxa de 10 anos é a maior nos últimos 2 anos.
a maior dos últimos 5 anos, a maior dos últimos 10 anos. Né? A maior desde a crise, e vai aumentando esse prazo. Né? Toda hora a gente está batendo recorde ruim, né? Um recorde pessimista. Eu só tenho uma preocupação, Felipe, só para fechar aqui essa abertura, uma preocupação como as companhias vão começar a reagir a essa permanência dos juros muito altos. Primeiro a gente tem os balanços. Beleza, Marco, mas os balanços estão vindo bons, estão superando expectativas. Só que já começa a aparecer uma empresa, que a gente teve essa preocupação alguns meses atrás, já começam algumas empresas, acho que até o caso da Tesla, ela falou o seguinte, ó, Marco, eu vou ter que dar uma revisada no orçamento aqui, talvez não seja essa beleza toda, eu vou ter que revisar um pouco para baixo. Se a gente começa a ter revisões para baixo, de que os juros permanecem muito altos, que é talvez um crescimento mais modesto, a gente vai ter revisão de earnings para baixo, é isso? Ou seja, S&P 500 para baixo. Aí a gente começa a lembrar um pouco dos anos 80. Não acho que vai ser um paralelo, não acho que vai ser da mesma intensidade, mas tem alguns argumentos, principalmente a curva de juros mostra alguma semelhança, né? Não na mesma magnitude, mas na mesma direção. Então essa tem sido a discussão. Mas entre recados duros, né, e de certa forma um pouco mais otimista, acho que o Powell mesmo falou, o mercado já precificou que essa taxa de juros vai ficar por muito tempo. Né? Ele está meio que jogando a responsabilidade para o rabo e não para o cachorro. Está falando assim, quem está definindo lá é o rabo agora, já falou que a taxa vai ficar muito alta. É a minha provocação que eu estava fazendo com o Felipe aqui, que eu deixei lá no antigo Twitter, no X. Dá uma olhada nas taxas de juros aí de hipotecas, nas taxas de longo prazo. A minha provocação foi essa hoje pela manhã. Está parecendo taxa brasileira. Né? Então parece que a gente não tem nenhum prêmio. Eles estão trabalhando com a mesma taxa no Brasil. Lógico, né, com as suas diferenças, não são relativamente comparáveis, né? Mas 8% de uma taxa de uma hipoteca para um financiamento, enfim, para uma casa, construção. Por que a gente fala muito de hipoteca? Porque a gente lembra da crise de 2008, que foi o grande centro, né, das preocupações. Então, só para a gente entender o tamanho que a gente fala muito de 10 anos, falamos muito de 30 anos, mas será que é sempre assim, né? Eu pergunto para o Felipe, quanto você está pagando quando você fica lá negativo no seu juros, no seu cartão de crédito? Pessoal, não é a Selic, né? Não é o que está sendo negociado. Perto disso. Talvez ali em poucos meses você entrega a Selic para o banco, né? É a mesma coisa também nos Estados Unidos. Você tem ali algumas taxas que são muito mais caras do que 5%. Imagina para o padrão americano você ter taxa de 8%, 10%. É muito caro para um padrão americano. Tá? E essa aqui é a preocupação. A minha preocupação é, como a gente está falando aqui muito de investimento, preocupação como as empresas vão começar a lidar com essa taxa de juros muito alta por muito tempo. Né? Então, enfim, acho que mesmo com o mercado tentando ler um copo meio cheio, um pouco mais dovish ali nos minutinhos finais, mas a leitura ela é ruim. Né? Ela é ruim no sentido, ele não está sinalizando que não vai cair, mas nenhum cenário, nenhuma hipótese tão cedo. Né? Esse é o resumo. Mas tem virado padrão, né? O mercado reage mal, depois reage bem, depois acaba meio se estabilizando. Né? Se eu não estou aqui com online, mas o S&P 500 provavelmente deve estar positivo próximo do 0 a 0 nesse momento. Né? Ô Saravalli, e além de falar que talvez o mercado já está regulado, né, e que não vai cair juro, ele falou assim, as evidências não são de que a política esteja muito rígida nesse momento. Ou seja, se não está rígida nesse momento, né, tem que apertar mais. E aí tem que subir. Então, assim, né, o mercado vai ficando cada vez mais pé atrás com essa dinâmica daqui para frente. Quem que leu essa frase particularmente deveria estar falando, tudo bem, olha lá no semigrupo e fala assim, até para fazer apostas mesmo, especulação de fato, né, que é um trabalho de liquidez do mercado, né, no sentido natural da palavra, né. Mas se ele está falando o seguinte, eu acho que nem está tão rígido assim. O que eu devo entender com essa frase? Então, talvez não tenha aumento em novembro nem em dezembro, mas ele está falando, a qualquer momento ele pode subir em 2024, antes de começar a cair. Pelo menos olhando para essa frase. Ele está falando se não está tão rígida, quer dizer, se o payroll continuar forte, se o CPI não cede, né? Desemprego não sobe. Ele está falando que se precisar, que foi um pouco descartada esse cenário. Né? A gente tentou fingir que não está ouvindo essa frase. Né? Ele está meio que descartando, falou, não vai ter mais aumento. Não, ele está falando, não está tão rígida. A gente deveria estar lendo que não está descartado, pode ser um cenário pouco provável, sim,
mas é um cenário possível em algum momento ter aumento de juros em 2024, pelo menos lendo, sobretudo, essa pancada aqui, né? O pessoal fazendo muito comparação com boxe, né? Todo dia a gente chega em casa todo arrebentado, né? Toma soco de tudo quanto é lado. Não sabe nem de onde está vindo. Não sabe nem de onde está vindo. Ô Saravalli, a grande preocupação, né, mais cedo, quando a gente aguardava as falas de Jerome Powell, e a discussão era a seguinte: será que ele vai fazer alguma sinalização para o mercado para tentar até mesmo conter, né, esse ímpeto todo aí dos juros lá mais longos, né? Será que ele vai dar alguma sinalização? Será que ele vai tentar, né, trazer os mercados mais para perto? Será que ele vai ser um pacificador do mercado ali? Parece que não foi muito o tom dele, né? Ou a vontade dele de trazer. Eu acho que parece que o tom do Jerome Powell foi muito mais manter a capacidade ali do Federal Reserve de poder aumentar juro ou poder manter o juro de qualquer forma, dependendo dos dados, do que sinalizar qualquer coisa. Que poderia, e aí a pergunta que eu quero te fazer, se fizesse qualquer tipo de sinalização, comprometer até mesmo a credibilidade. Porque diante de um cenário onde talvez o movimento das Treasuries está muito relacionado com China, com Japão, com a Arábia Saudita, que não estão recomprando o título, ou até mesmo com a própria dinâmica fiscal dos Estados Unidos, se ele faz qualquer tipo de sinalização e não consegue cumprir depois, coloca em risco a credibilidade do Banco Central, que é muito preciosa, né? É justamente esse recado que eu já fiz críticas aqui anteriores, que a gente critica muito o nosso Banco Central em relação à comunicação, né? Ah, mas não está concordando com a ata não está concordando com o comunicado, não está pegando o mercado de surpresa, era para vir em 25, veio 50, enfim. Não acho que mereça tantas críticas assim o nosso Banco Central. Só que também a gente precisa reconhecer, na minha opinião, o Banco Central americano ele está falhando na comunicação. Ou, pelo contrário, ele está deixando a comunicação tão aberta, né, que não tem nada explícito, né? Ou seja, ele está deixando um cenário que como o Felipe falou, o Jerome Powell, ele joga uma frase e fala o seguinte: eu nem acho que a política monetária está tão rígida assim. Ele já deixou uma margem, se precisar subir, ele sobe, né? Mas o mercado dando sinalizações, enfim, de desaceleração da economia, ele está falando, talvez mais comprando um cenário de manutenção com possibilidade de redução ou em 2024 ou início de 2025. Essa que é a dúvida. Mas um Banco Central deixar aberto, né, com esse patamar de juros, né, uma possibilidade tão ampla assim, não acho que também está sendo super assertivo na sua comunicação, né? Então, reconheço acertos e erros do nosso Banco Central, mas, pelo menos no curto prazo, o nosso Banco Central tem sido muito mais assertivo, tem colocado lá em ata, né? A próxima reunião vai ser queda de 50 basis points, vai ser da mesma magnitude, as próximas vão ser da mesma magnitude, né? Alguém vai apostar contra? Não, ninguém. Ninguém que está querendo, está escrito lá, está explícito. Agora o Banco Central americano está falando, se precisar, eu acho que tem que aumentar mais, mas o cenário base é manutenção e eu vou talvez começar a cair em breve, né? O que o mercado interpreta como isso? O CME Group, de novo, colocou como manutenção, mas se for necessário, vai ter novos aumentos de juros nos Estados Unidos. Então, infelizmente, e olha que isso é inédito, né, aqui na BMC News, mas infelizmente acho que a gente tem nesse recado muito mais um copo mais vazio do que um copo meio cheio, né? O que eu estou querendo dizer? Não necessariamente que seja um discurso super hawkish, mas cada vez mais, e por que a curva ela vai ficando alta? Porque cada vez mais o Fed está alongando o seu discurso de uma possibilidade de queda de juros e de uma queda de juros mais forte. Toda hora está falando, vou jogar para frente, a gente não vai ver tão cedo, que é um cenário ruim para quem toma risco, né? E a curva de juros ela vai se ajeitando em relação a esse cenário, né? De novo, piorou muito, principalmente de agosto para cá, porque a atividade ainda continua muito forte. Então a minha preocupação do outro lado do balcão a gente só vai ver talvez o fechamento de curva quando a gente começar a comprar um cenário real de uma recessão nos Estados Unidos. O que eu gostaria de ver? Não vou responder essa pergunta, né?
É difícil você escolher nesse momento, né, o que você quer ver, o que você gostaria de ver, porque eu acho que só vai fechar essa curva a hora que a gente começar a aumentar a probabilidade de uma recessão. Gostaria de falando isso? Não, ninguém quer, né? Mas esse é o cenário. Por enquanto não é o cenário recessão, pelo menos daqui até o final do ano. Se a gente começar a comprar cada vez mais uma possibilidade de uma recessão mais forte nos Estados Unidos, aí sim a gente vai começar a ver essa curva de juros fechando. Aí a gente vai perguntar para o mercado, mas o que você prefere, né? Juros menores, mas com a recessão, né? Ou esse juros atual, 5%, com uma economia ok, né? Sem recessão? Difícil, né, para o investidor escolher. Sempre a gente escolhe assim, pô, vamos resolver logo, né? Que não acabe esse processo de adiar as decisões aqui. Né? Não dá para deixar tudo mais tranquilo, né? Precisa fazer essa escolha, é quase a escolha de Sofia, né? Cresce 0,2, né? O Brasilzão já passou por tantos anos assim, né? Que cresceu zero, ali perto de zero. Mas essa é uma decisão. Então, eu acho que a gente só vai começar a fechar quando começarmos a ver uma sequência de notícias ruins. E elas, de fato, não vieram ainda, né? Pelo menos até esse momento. Né? Balanços fortes, emprego ainda muito alto, né? Inflação ainda em patamar elevado, enfim, nenhuma notícia ruim ainda para a atividade de fato. Né? Ô Saravalli, você falou de balanço e eu queria explorar um pouquinho sobre isso, porque não foi alarmante, mas no resultado do Bank of America, tem ali uma linha, né? Títulos a levar para o vencimento, né? Uhum. Que na marcação a mercado vai levar para o vencimento, mas se fosse descontar agora, seria uma perda de mais de 160 bilhões de dólares para o banco, né? A gente viu que essa questão da marcação a mercado atrapalhou a vida de bancos pequenos. Não é o caso do Bank of America, mas é um alerta também porque está percebendo que esses títulos aí estão ficando cada vez mais elevados, está fazendo um resultado ali que não está impactando, mas está na linha lá. A gente está vendo que pode ter algum tipo de problema se tiver uma corrida ou se tiver alguma, né, uma ida muito aos bancos para fazer alguns resgates, que isso poderia trazer algum tipo de consequência. É um alertazinho, né? Mas continua sendo um alerta se a gente for olhar um dos maiores bancos dos Estados Unidos tendo essa linha lá com uma perda projetada de 160 bilhões. Esse número também é um número público, né? Não só do Bank of America, mas também tem muita gente que critica porque não tem tanta transparência assim, né? Como foi o caso do banco lá do Vale do Silício. Sim. Mas, de certa forma, esse número dá para conhecer, que são como se fossem prejuízos ainda não realizados. Né? Se fosse realizar hoje, teria se transformado num prejuízo de fato. Né? Mas vamos pegar o caso aqui, que a gente está falando das hipotecas. Né? Pô, você tem lá 8%. Qual que é a grande preocupação? Se a gente está numa recessão e essas pessoas começam a ficar desempregadas, né? Aí que está aquela bola de neve, lógico não na mesma intensidade, mas só para entender a cadeia aqui, né? As pessoas com uma taxa de juros muito alta, pode ser que fiquem desempregadas, não conseguem honrar com essa hipoteca, ela tem que liquidar um título lá no banco, enfim, precisa de uma liquidez. Será que o balanço dos bancos, né, estão bem casados nesse ativo e esse passivo para honrar com a sua liquidez? Se realmente, como o Felipe falou, precisar de uma liquidez, aí talvez alguns bancos possam passar por esse prejuízo por conta dessa marcação. Então essa é a preocupação, tá? Mais ou menos um paralelo, né, relativamente simples assim, o que aconteceu um pouco com o Banco do Vale do Silício. Né? Então tinha ali posições, não soube lidar muito bem com esse casamento entre ativo e passivo. Então essa é a preocupação do que pode essa taxa de juros trazer consequências para as famílias, para a economia, para o cartão de crédito, para o financiamento estudantil, para o financiamento imobiliário. E se a gente começar a traduzir aí sim aumento de desemprego, na consequência a gente vai precisar de muita liquidez. Isso com, né, como o Felipe falou, o balanço dos bancos, será que estão preparados? O balanço do governo norte-americano, né? Para onde que a gente vai imprimir mais dinheiro? Né? Qual que é essa preocupação? Então, o que esse cenário de recessão poderia trazer como consequência para a economia norte-americana? Então, essa leitura que é importante, né? Não só olhar para o Treasury se sobe ou se cai, mas principalmente os efeitos em cascata da economia. E como o Biden também tem sinalizado que não vai poupar esforços aí para
para emitir novos recursos, né, financiar principalmente Israel, mas também Ucrânia, isso é mais um catalisador dentro de um número que traz preocupação. Então, uma soma de fatores, né? Então, de novo, resumo do discurso do Powell. Eu acho que a gente tem muito mais catalisadores ou preocupações, ou sinalização de preocupação, do que fatores positivos. Você, Marco, qual que foi isso que... Eu sou sempre otimista, né? Mas qual que foi o recado otimista que ele passou? Talvez o único otimismo que tem é que, talvez no cenário base, não tenhamos aumento no curto prazo. Isso é otimismo, né? Mas está falando que, justamente isso, possibilidade de recessão, né? Inflação ainda muito alta, né? Emprego ainda muito alto, endividamento das famílias, endividamento do governo, enfim, todos esses fatores, a política parece que não está tão restritiva assim, não está fazendo o seu efeito. Então, temos... Pelo menos em quantidade, não sei em intensidade, mas em quantidade a gente tem muito mais, né, discurso hawkish, né, pessimista, do que otimista. Acho que o otimismo aqui é manter a taxa de juros. Né? Esse é o recado, infelizmente. Né? Então, essa é a minha preocupação. Por isso que eu acho que o tom ainda é de cautela, né, no cenário internacional. A gente passou de uma perspectiva de manutenção de juros ser ruim para ser bom agora, né? É interessante como o cenário muda, né? É manutenção. Não, vamos mudar o... Não, antes era ruim. Não, manter o juro, putz, está muito alto. Não pode manter o juro nesse patamar. Está alto, está restritivo, vai penalizar, soft landing, hard landing. A gente vai ver ainda os dados, como que vai acontecer. Não, agora... A alegria... manter tá beleza. Ufa, nossa, ainda bem. Obrigado, Jerome Powell. Está reforçando que vai manter. Poxa vida. Não, o mercado já precificou, já aumentou os juros, eu não preciso mais aumentar. Não. Caramba, mas a hipoteca está 8%. Um absurdo, né? Você pegar uma taxa por 30 anos a 8%, é quanto que você... Será que o crescimento, será que o crescimento real dos salários do americano vai ser de 10, 12% dos próximos 30 anos? Né, para você, porque 8% você vai comendo sua renda todo ano. Né? Enfim, uma provocação tem vários desdobramentos, só para a gente olhar um pouquinho na casa de hipoteca. Aí o pessoal vai atrás de outro emprego, mais salário. Exatamente. E causa inflação. 3h02. Calma, que o BMC Market vai voltar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, para trazer mais repercussões, mais análises aqui sobre esse cenário no mercado financeiro. Continue com a gente, o BMC Market volta daqui a pouquinho com o Marco Saravalli e nosso convidado de hoje. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 16h. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 5 minutos. Um recado importante aqui para você. BMC News, novamente finalista do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Inclusive deixar o alerta que hoje é o último dia para votação. Para você que está nos acompanhando, votar na BMC News. E não é só na BMC News, não. A gente está concorrendo como melhor canal digital, melhor podcast com os programas BMC Talks e Papo de Dinheiro, melhor site, melhor blog e também os melhores jornalistas, os jornalistas mais admirados, com Paula Moraes, com o Gabriel Monteiro, Carlo Cauti. Eu também, Felipe Nascimento, estou entre os finalistas. Então, pedindo gentilmente vocês que estão nos acompanhando que acessem o QR Code que está na sua tela neste momento e vote em nós, vote aqui na BMC, vote nos nossos programas, vote nos nossos jornalistas para a gente ganhar, claro, cada vez mais relevância, cada vez mais autoridade aí nesse mercado. E já que estamos disseminando, né, notícias de mercado financeiro, de educação financeira, notícias de economia, sempre aqui com muita tranquilidade, com muito jogo de cintura aqui para vocês. É muito bom poder ser, né, e ter esse reconhecimento do público que nos assiste. Agradeço sempre, né, essa audiência muito qualificada, audiência muito bacana que a gente sempre tem por aqui e pedindo, reiterando esse pedido, porque hoje, dia 19, é o último dia para a votação do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e também Finanças em 2023, promovida aí pelo Jornalistas e Companhia. Muito obrigado então, viu? Fica pedido, fica também o alerta aí, hoje o último dia para votação, acesse o QR Code e vote. Melhor canal digital, melhor site /blog, melhor podcast com BMC Talks e Papo de Dinheiro e os melhores jornalistas com Paula Moraes, comigo, Felipe Nascimento, com Gabriel Monteiro e também com o Carlo Cauti. É isso, 3 horas e 8 minutos. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado, hoje um convidado ilustre, especial, Marco Prado, CIO da Bullside. Não está pronto ainda, eu já achei que já estava pronto. Não está, mas não tem o Prado, tem o Saravalli. Marco Saravalli, você está por aqui para a gente continuar repercutindo. Eu estava vendo um movimento e parece que a gente vai ter uma virada espetacular. Uma virada mais importante do que qualquer uma já vista no futebol brasileiro. Brincadeira, a gente estava vendo, né, hoje cedo, toda a movimentação por conta do barril do petróleo, né, caindo no cenário internacional, abaixo dos $90, 89 dólares. E aí, ao longo da fala do Jerome Powell, a gente viu o petróleo virar, né? Não sei se especificamente por conta do Jerome Powell, por conta das condições econômicas dos Estados Unidos, ou se tem também mais a ver com o cenário lá no Oriente Médio. O fato é que o petróleo virou, já está sendo negociado a 92 dólares o barril, e a Petrobras ainda não virou, mas chegou a cair mais de 1% ao longo do pregão e agora cai 0,2%. Né? Então talvez a gente tenha uma virada bastante importante na Petrobras. Só para trazer, né, a informação para quem está nos acompanhando, porque a gente fala bastante de Petrobras e ao longo dos últimos tempos aí subindo bastante, hoje que talvez fosse ter uma correção um pouco mais aprofundada com essa movimentação do petróleo, não está tão aprofundada assim, já perdeu um pouco do ânimo de baixa. Eu fiquei devendo, pessoal, uma sensibilidade aqui que eu já mostrei para vocês, sensibilidade da expectativa da geração de caixa, né, do EBITDA da PRIO, né, antiga PRIO, a PetroRio, para o ano de 2024, de acordo com cada cenário, né, o cenário de 2024, né, depende, lógico, da produção, depende do preço de petróleo, né? Eu fiquei devendo em relação à Petrobras, né? A Petrobras aqui para vocês. O grande, se quiser voltar... Se quiser cortar para o Marco Saravalli, vamos lá, hein? Boa, obrigado. Pode deixar aqui não.
direto, é o famoso corta para mim. É o famoso. Então, voltando aqui, pessoal, então eu passei aqui para vocês em relação à PRIO, né, a famosa PetroRio, né, atualmente PRIO, um pouco da sensibilidade do que pode ser em relação à produção e preço de petróleo. Só que fiquei devendo, vou ver se eu trago aqui amanhã, na nossa parte de Sara Gráficos, né, os gráficos mais importantes da semana. Mas lembrando, o que a gente precisa entender? Petróleo em alta é bom para a companhia, mas a gente tem uma segunda derivada, que é o tamanho do subsídio. Então, o que acontece? Para a Petrobras, ela não tem necessariamente esse ganho de alavancagem operacional como a gente tem na PRIO, na 3R e em outras companhias. Por que isso, Marco? Porque basicamente é o seguinte, as outras companhias sobe $10 o petróleo, isso vira alavancagem na veia, né? Vira geração de caixa na veia. Como a Petrobras tem um subsídio, a gente não consegue saber qual que vai ser o tamanho do subsídio. Subiu $10, vai subsidiar 100% ou vai ter um reajuste de preço diminuindo-se para $2, impacto 5, $8, né? Então isso depende um pouco desse desconto, vamos dizer assim, né? Então preço de petróleo mais esse desconto. Por isso que essa alavancagem operacional, isso no modelo, né? No modelo em Excel, enfim, numa projeção, ele é automático na PRIO, mas não necessariamente pode chegar algum momento que a Petrobras não está sendo beneficiada completamente desse preço de petróleo, tá? É lógico que o investidor continua dando preferência por Petrobras agora no curto prazo, porque é uma ação mais líquida, tem um peso muito grande no índice, é uma empresa mundial, vai ter ótimos dividendos, tem programa de recompra de ações, uma série de fatores, né? Mas quando a gente olha para a sensibilidade em relação à geração de caixa, a PRIO e as demais companhias são mais sensíveis porque é automático. No inverso também deveria ser verdadeiro, tá? Então depende dessa variável, não só produção, mas também o tamanho do subsídio, ou seja, o quanto que vai ser esse desconto, né? Não trabalhar com desconto de 0, de 10, de 20, 30%, você coloca isso uma sensibilidade e olha também em relação ao preço do petróleo. Então a Petrobras pode ser que, entre aspas, na sua geração de caixa, ganhe menos proporcionalmente com o petróleo a 90, 100, 120, caso ele chegue, do que as demais. Por isso que eu continuo recomendando, continuo sugerindo, muito mais posições em PRIO. Então, inclusive, esse ano as ações, para mim, estão mais atrasadas, vamos dizer assim, do que a Petrobras. Mas, no curto prazo, o investidor, que é um investidor mais líquido, né, procurando mais proteção, investidor estrangeiro. Mas até a gente tem visto, né, até, Felipe, 3R, toda hora aparece ali vários investidores, aumentou a posição para 5%, para 6%. Hoje foi o caso do Credit Suisse, que anunciou ter cerca de 12% da PRIO, isso em grande parte via instrumentos de derivativos. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, Marco, beleza, gostei da sua análise, não tenho dinheiro para comprar, mas se a PRIO disparar, eu tenho as minhas opçõezinhas ali e garante o recado. É basicamente isso que o Credit Suisse está fazendo e talvez outros investidores institucionais estejam fazendo nesse momento, né? Eu não sei se o petróleo já foi muito, se a gente pode passar por uma realização, né? Mas se a guerra piorar e o caixa já está alocado, vou comprar ali uma participação através de alguma estrutura de derivativos. E pelo menos foi essa a informação que veio ao mercado hoje, tá? Não necessariamente são ações diretamente, tá? Então eu preciso passar para vocês, mas enquanto isso a gente vai falando, a Petro está querendo ensaiar realmente um dia positivo aqui, se aproximando do 0 a 0, não só ela, e como o petróleo e ela o petróleo e assim. Uma vai puxando a outra, né? Se confundem até mesmo. E a questão do petróleo, né, tem sido bastante debatida justamente por conta da questão do Oriente Médio, né? E essa escalada, ou uma possível escalada nos preços, faz com que todo mundo fique um pouco pé atrás se vai ter algum tipo de movimentação de repasse, não vai. Inclusive, Marco, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele fez um discurso, né, deu uma palestra hoje pela manhã, a gente acompanhou aqui grandes destaques ao longo da nossa programação mais cedo, e um dos temas acabou sendo até mesmo a questão da Petrobras. Ele diz que apoia o reajuste no preço dos combustíveis feito pela Petrobras, mesmo que isso não seja bom para a inflação. Segundo ele, tem que ter, né, uma política de preço da forma como a Petrobras tem feito. Ele defendeu que é importante que a inflação seja medida de uma forma natural, que não adianta
mexer na política de preços, fazer uma política de preços que não seja compatível, porque no fim das contas acaba tendo desabastecimento, acaba tendo outros efeitos, porque é um ativo que tem uma cotação internacional, a commodity, como a gente sabe, tem esse preço internacional e não necessariamente ele vai ser sustentado por uma política interna da companhia. Deveria ter, né, as oscilações naturais, as oscilações que acabam sendo colocados ali pelo preço praticado internacionalmente. Mesmo que isso não seja tão bom assim para a inflação, porque aí a atuação do Banco Central vai atuar de acordo com a inflação real, não uma inflação teoricamente maquiada por pelos preços segurados ou por um preço que não está sendo repassado. Então, é interessante, né? A gente tem falado bastante a respeito dessa movimentação dos preços do petróleo e até foi pauta do Campos Neto. Interessante até que o Campos Neto fez uma extensa apresentação e muitas das coisas que a gente tem comentado aqui foram pauta lá, né? A questão dos Estados Unidos, a questão do petróleo, a questão da desaceleração da China, enfim, todo esse contexto. Mas efetivamente, Saravalli, sobre a inflação, essa defesa aí do Campos Neto de um repasse no preço dos combustíveis, mesmo que isso prejudique a inflação, é o que o Banco Central quer ver, né? Não que ele queira ver uma inflação, mas ele quer ter o elemento base ali para conseguir trabalhar a política monetária, caso haja um repique de inflação ou caso haja menos inflação, como a gente está vendo as projeções até mesmo dentro do teto da meta. Isso que é o importante para o Banco Central. Até acho que a gente discutiu aqui também muito em relação justamente isso, é o tamanho do subsídio, porque a gente fala, todo mundo está falando, o mundo inteiro, BMC News, todas as agências de notícias falam, o petróleo pode chegar a $100, o petróleo pode passar de $100. Imagina lá o Banco Central que está tomando política monetária, você joga lá no seu modelo $90, $100, 120. Isso é uma coisa. Agora você fala assim, mas quanto tempo que a Petrobras vai repassar esse desconto? Né? Como é que você vai trabalhar no modelo? Não vai ter repasse vai ser integral. Né? Na minha opinião, lembrando do último aumento de petróleo, de gasolina e diesel que a gente teve aqui no Brasil, né, depois de uma alta do petróleo, foi quase aproximadamente ali cerca de 3 meses. Então poderia pelo menos a companhia deixar como se fosse uma janela móvel, né? Uma janela móvel, a cada período de tantos meses, né, a gente vai fazer uma reavaliação e entender se é necessário fazer algum reajuste para cima ou para baixo, não necessariamente na integridade do reajuste, subiu $20, a gente vai repassar tudo isso. Isso pode ser uma decisão da companhia. Mas poderia ser explícito, por exemplo, qual que é esse período de reavaliação, né? Já dando uma sugestão aqui para o Jean Prats, né? Porque tem umas polêmicas aí nas redes sociais, Felipe, até com todo respeito aqui, mas Jean Prats está sendo aquela pessoa que sempre tem pessoas elogiando, pessoas criticando todo santo dia, né? Tem opiniões de todas as partes. Mas essa é uma sugestão, né? Vamos deixar claro que, né, sem momentos de estresse, então exclui alguns momentos de estresse, mas a janela de reavaliação vai ser a cada 3 meses. Em 3 meses a gente vai reavaliar se é necessário fazer alguma alteração. Poderia ser uma sugestão de janelas móveis, uma média móvel ao longo do tempo, para pelo menos o Banco Central e outros agentes, como você falou, imagina quem vai fazer estoque, quem vai comprar, né, importar, enfim, quem vai vender, uma distribuidora, ter de alguma forma alguma previsibilidade, né? Se o petróleo, como agora, está querendo ir para 92, 95, mas e aí, né? Todo dia o jornal, aqui no BMC News, todos os jornais falam assim, né, a defasagem está 10%, está 12%, está 15%. E a gente fica sem saber, mas e aí? Vai ter aumento? Não vai? Não tem? Né? Por quanto tempo? Quando vai ser discutido? Né? Pelo menos, a gente sabe que a cada 3 meses vão se reunir para falar sobre uma sugestão, né? De novo, não tem nada escrito, não tem ninguém concordando comigo. Mas é uma opção que poderia ser para trazer, de certa forma, alguma previsibilidade. Daqui, a última reunião foi há 2 meses, daqui 15 dias vão se reunir, como se fosse, sei lá, uma reunião do Copom, né? Para fazer esse reajuste, ou possibilidade de discussão, né? Mas que traga uma possibilidade. Nesse dia a gente vai se reunir para discutir a defasagem, se tomar uma decisão ou não, né? Só vai ter uma próxima reunião daqui a tantos dias para discutir esse tema. Ou quando tiver determinado patamar, né, de defasagem, chegou em
tantos por cento. Tantos por cento chama aí a gente reunião. Chama reunião, né? Reunião. Não necessariamente muda, mas chama reunião para discutir. Aquela famosa reunião de avaliação de conjuntura, né? Análise de conjuntura. Aí vai vendo. Você imagina o presidente do Banco Central ali com a angústia, né? Indo para 85, 90, 95, você fala, mas e aí o que eu coloco no meu modelo aqui, né? É complexo, né? Dentro de um cenário de incerteza, né? Mas por isso que no curto prazo a gente tem, de certa forma, alguma previsibilidade na curva de juros aqui no Brasil, mas no longo prazo nem tanto, né? Para 2024 ainda está muito aberto. Mas poderia ser uma alternativa, né? Mas entre apoiadores, né, e críticos do presidente da Petrobras, nesse ano de 2023, acho que ele tem sido uma das pessoas mais comentadas, né, no mercado financeiro. E até a última observação, pessoal, até pedi depois para o Felipe, ou no closing para os analistas gráficos, deem uma olhada, a gente fala muito do ciclo de petróleo de 2002 até 2007 ali, né? Depois, até fazer uma última provocação, pessoal. E todo mundo sabe ali que foi um boom das commodities, né? O Brasil cresceu muito. Mas dê uma olhada depois na valorização da Petrobras de 2016 até ontem, por exemplo, né? E já deixar aqui uma pergunta para vocês na audiência. Vocês acham que se subiu muito mais no ciclo do boom das commodities lá em 2002, 2007 ou de 2016 até ontem, por exemplo, até o ano de 2023, né? Aí façam as suas apostas, né? Para vocês entenderem o tamanho do cenário que a gente está vivendo agora no curto prazo. É um cenário 2002? 2002 a 2007, né? 2002 a 2007. 2008, 2007, 2008. Vamos fazer aqui, ó, 2002 a 2007. Ah, Saravalli, eu já tenho a resposta. A Petrobras. A Petrobras. Quanto que subiu? Mais de 1000%, né? Foi mais de 1000? Naquela época? Nesse ano, nesse período? Não foi. Foi um pouquinho menos de 1000. 750%. 750%. E aí... Compara agora com 2016. 2016 para cá, a gente estava até falando agora há pouco, né? Mais de 2000%. Então, e ninguém fala de super ciclo do petróleo, né? De 2016 para cá. Para falar para vocês, a última provocação, antes de entrar o convidado, de como realmente a Bolsa cria oportunidades, né? Lá a gente tinha um ciclo super bem definido, era um ciclo de boom de commodities. A gente está num ciclo de boom de commodities? Não. A ação está subindo está subindo muito e mais do que o dobro lá no boom das commodities, né? Dependendo da janela que você compara aí. Eu tenho alguns questionamentos sobre isso, Saravalli. Se a gente puder rapidinho, antes do convidado entrar, rapidamente, porque a gente pegou uma janela de projeção onde a empresa estava passando por dificuldades, né? Alguma deterioração ali, toda a questão política envolvendo. Aí você me quebra nos argumentos. No boom das commodities, é só a commodity. A commodity subiu. Em 2016, a empresa, né, perdeu valor de mercado por algumas questões. Não estou questionando seu argumento, né? Números são números, mas é que o contexto também, se você me permite ousar fazer essa provocação. Não, está perfeito. A gente está pegando a base também, talvez, de um dos piores momentos da história recente da companhia. Mas mesmo se a gente pegar, vamos pensar que a casa já foi arrumada, né, recentemente, depois de 2017, 2018, enfim. Mesmo assim, a gente está comparando um período que não é um boom das commodities, mas com uma valorização relativamente parecida, né? Essa provocação. Mas eu peguei justamente para provocar, porque eu peguei exatamente o pior momento ali nos últimos anos da ação, né, que todo mundo conhece bem. E passando pela pandemia, que 2020 foi um ano também turbulento também. Boa, Saravalli, vamos então chamar nosso convidado, 3 horas e 24 minutos. Agora sim, Marco Prado, CIO da Bullside, já está aqui conosco. Olha ele aí. Muito boa tarde, Marco. Prazer receber aqui você no marketing. Eu ia falar pre-marketing porque é o seu métier, mas você está no marketing agora. Muito boa tarde para você. Prazer falar contigo novamente. Oi de novo, né, Felipe? Boa tarde para você, boa tarde para o telespectador, boa tarde para o Saravalli. Vamos aí, né, para mais algumas informações de mercado financeiro. Ô Marco, eu já quero começar essa conversa, né, até aproveitando
que você estava aqui, né, abrindo o mercado no nosso pre-market e trazendo as perspectivas, as expectativas do mercado em relação à abertura, para onde que vai, se já vai abrir subindo, se vai acompanhar lá fora. A gente viu uma série de coisas acontecendo ao longo desse dia, culminando ali nas falas de Jerome Powell. Passamos bem por essa turbulência, passamos bem por essa zona de arrebentação chamada Jerome Powell. Queria saber como que você está vendo essa movimentação, como que você está vendo essas oscilações. Acabou que nesse momento, né, 3h25 da tarde, as coisas estão se desenvolvendo da forma que você imaginou. O Ibovespa num patamar positivo é talvez uma surpresa, já que as bolsas internacionais estão um pouco mais pesadas? Felipe, a gente, quando começa o pré-market, a gente não tem ideia do que vai acontecer às 9 horas da manhã, né? Que dirá depois a 1 hora da tarde. O mercado realmente é muito imprevisível e as notícias que vão se formando ao longo do dia vão dando uma direção aí e um sentido para o mercado. O que eu consegui ter a percepção de hoje é que realmente a gente começou o dia com um viés mais negativo, principalmente vindo lá da Ásia, né? As bolsas europeias caindo de forma expressiva, mas naturalmente a bolsa hoje brasileira precisava de uma correção. Já que lá fora as bolsas americanas não caíram muito, né? Como o mercado estava temendo acompanhar a Ásia e até mesmo a Europa, a nossa bolsa ela acabou reagindo bem a tudo isso. Porque também não tem muito mais para onde cair, né? Não tem vendedor novo, sabe por quê, Felipe? Porque não tem ninguém comprado para zerar a posição. Ainda mais no momento que o mundo vive de incerteza. Eu acho que quando você acorda de manhã, você bate o olho na cotação e você vê um juros de 10 anos americanos quase 5%, eu acho que tira a renda variável, ela já morre por si só, né? Então, o mercado fica esperando, por exemplo, uma fala do Powell para ver o que ele vai, né? Que milagre que ele vai fazer. Não tem. Na verdade, o milagre ele vai acontecer nos próximos 6 meses, dependendo do que os indicadores mostrarem para a economia como um todo, né? Acho que mundial. Boa. O Marco, até como você falou, assim, talvez seja um movimento técnico, mas será que o mercado nos ajuda a entender assim, aonde que o mercado conseguiu ler algum copo meio cheio desse discurso do Jerome Powell? Assim, porque tivemos vários pontos ali bastante duros e no começo, né, a primeira reação foi bastante negativa do mercado, depois ele foi meio que aceitando e parece que está meio virando padrão, né? Primeiro reage negativamente, depois cai na real e tenta encontrar. Até o Felipe fez uma provocação muito boa. Parece que o cenário otimista hoje vamos manter os juros, né? Assim, essa é a boa notícia que está aparecendo agora nesse momento, que antes era muito ruim, né, esse cenário. Agora o cenário bom é assim, não, vamos manter. Pô, ainda bem que ele falou que vai manter, né? Exatamente, Saravali. O cara, acho que hoje o mercado começa a entender assim. Então, pelo menos estão fazendo alguma coisa, né? Então, no cenário de tragédia, a tragédia é menor. E o mercado busca hoje uma notícia positiva, mas não tem. A gente não tem de onde tirar, né? Você vê inflação nos Estados Unidos, inflação na Europa, quadro fiscal brasileiro comprometido, você vê petróleo em alta. Assim, não tem de onde tirar notícia positiva. E aí, o telespectador, o investidor, mas o que eu faço com o meu dinheiro, né? Eu vou para a renda fixa, que teoricamente é a primeira impressão que se tem, né? Mas uma renda fixa, dependendo do valor da inflação, do tamanho da inflação, acaba corroendo de qualquer forma. Então, acho que hoje o momento o mercado, né, ele está assim, a renda variável diminuiu muito o volume, você vê a Bolsa Brasileira, por exemplo, o volume, a quantidade de operações ao longo do dia caiu drasticamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As posições da renda variável nos Estados Unidos, as posições na Europa da renda variável. Então o mercado está esperando agora, principalmente, acalmar conflito recente agora no Oriente Médio, o que vai ser resolvido em relação à Ucrânia e à Rússia, que ainda está em guerra, tá? Só para avisar, ainda está em guerra, né? Ninguém fala mais, mas o conflito ainda existe por lá. Talvez uma notícia positiva agora, tirarem as sanções
da Venezuela para você ter mais uma demanda de petróleo, né? Então são 200 milhões de barris ali, dando uma acalmada. Isso pode derrubar a cotação do petróleo pelo menos aí em $20, né? Se imagina. Então, assim, é tudo o será, né? O será. E a gente vai tocando o barco e vocês aí na bancada tentando passar informação, mas é difícil ser otimista no tudo que a gente está vendo. E o mercado acaba reagindo dessa maneira, Saravalli. Olha, não foi tão trágico assim, vamos levantar a casa, arrumar a cozinha e tentar seguir adiante. Boa. Ô Marco, a gente até ficou, né, se questionando, né, umas falas aí do Jerome Powell, porque o pessoal falou, poxa, não sei se ele foi duro, não sei se ele foi só deu uma visão geral ali, não sei se ele foi mais suave, mais dovish assim, mas o grande ponto é que ele acabou falando sobre praticamente tudo o que estava no imaginário e no dia a dia dos investidores. Falou de inflação, falou de mercado de trabalho, falou até mesmo do fiscal. E esse ponto aqui eu queria abordar um pouco contigo, né? Porque o fiscal americano está sendo um grande vetor ali de instabilidade, né? Todo mundo falando, poxa, a trajetória da dívida tá alta, a trajetória da dívida tá forte, tá injetando aí 1 bilhão praticamente por hora na dívida americana. Isso um estudo até mesmo do Goldman Sachs que a gente trouxe mais cedo. Então, a trajetória da dívida americana, né, enquanto for necessário e enquanto tem duas guerras paralelas acontecendo com um apoio forte dos Estados Unidos, isso não tende a ter uma saída fácil ou rápida. Se os Estados Unidos continuarem dando esse suporte, se os Estados Unidos continuarem exercendo esse papel de maior economia do mundo e também a maior potência bélica do mundo, isso vai continuar bastante forte. Essa trajetória da dívida vai continuar sendo forte. E aí sobra, né, para o Banco Central americano tentar contemporizar essa situação, consequentemente sobra para todo mundo. Não tem saída fácil para essa situação, né? Você consegue imaginar ou visualizar algo que possa, de repente, dar um estalo assim para resolver ou até mesmo minimizar uma situação tão delicada como essa? Talvez uma saída lá na Câmara dos Representantes ou a eleição, né, de um presidente lá possa dar uma segurada nesse ânimo todo aí? Assim, lá nos Estados Unidos, o Biden está querendo um orçamento aí de 100 bilhões aí para conter as guerras ali, ajudar alguns países, né, Oriente Médio, a própria Ucrânia, quer aumentar mais ainda esses custos, né? Não tem como. A verdade é que o americano também está muito sem opção. Eles têm Biden ou talvez Trump para eleger. A gente sabe como é o modus Trumps operacionais, né? Como ele faz as suas negociações, amassa até onde poder mais, para depois tentar colocar a corda no pescoço do adversário para negociar. Ruim é ruim a forma como ele vem, como ele tratava, pelo menos perante os seus, a gente vê China na questão comercial. Agora, o que a gente pode perceber, Felipe, Saravalli e telespectador, é que as manobras que são feitas agora em qualquer economia do mundo, seja Estados Unidos, Brasil ou China, elas demoram para realmente surtir efeito no médio e longo prazo. Nada é imediato. Por exemplo, o Brasil, se não tomar conta, não tomar cuidado, vai ter um problema fiscal enorme lá, agora para a virada de 2024. A economia americana, idem. O que a gente já começa, e a gente pode ter a certeza, é que o primeiro semestre de 2024 já está comprometido. Acho que se as coisas começarem a entrar num caminho, talvez a gente tenha um segundo semestre de 2024 mirando 2025, olha o tamanho, né, da encrenca, aí vendo um horizonte menos nebuloso, né? E eu não quero ser o profeta do apocalipse, não é nessa questão não, muito pelo contrário. Eu acho que mesmo numa turbulência é onde existem as grandes oportunidades para o investidor. Isso vai acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, né? As oportunidades realmente acontecem. Mas
Perdão, mas a gente mudou sua câmera. O Marco, realmente... desculpa te interromper, é que sua câmera virou de lado, agora voltou. Fica à vontade. Voltou. É que entrou uma ligação, tô até fazendo, o celular acabou dando um problema, o celular não, o computador, mas enfim. Então assim, a gente vê que talvez, eu enxergo que 2024 vai estar comprometido para o Brasil, para os Estados Unidos, quiçá a China, se não resolver. Perdemos aí o Marco, daqui a pouquinho a gente volta aí com uma reconexão do Marco Prado, CIO da Bullside, aqui com a gente. Saravalli, ele falou que não quer ser o profeta do apocalipse, eu também não tenho... Voltou? Então vamos com o Marco, ele finaliza Vai com o Marco de qualquer jeito. Vamos, ao invés de ir com o Marco. Mas assim, agora até uma pergunta que eu faço para vocês... perdão, Felipe, da bancada. Saravalli, Felipe, o que vocês acham de ver? Vocês acham que 24 a gente tem alguma perspectiva otimista? Eu passo para o Saravalli. Otimista eu sempre sou, né? Até como a gente sempre tenta encontrar um lado do copo meio cheio. Mas acho que dentro Primeiro, hoje a gente tem tantas alternativas, né, em termos de portfólio. Você fala assim, talvez a gente precise ter mais ouro na nossa carteira, mais dólar, mais petróleo, enfim. Talvez seja um cenário realmente de mais pós-fixado aqui no Brasil, seja um cenário mais de conservadorismo. Agora, até esse momento, olhando um pouco mais para o micro, Marco, em termos de balanços corporativos, as empresas americanas estão saudáveis, né? Eu só tenho preocupação se em algum momento as empresas começarem a revisar suas projeções, seus orçamentos para baixo. Essa é a minha preocupação, sinalizando que vem mais desemprego, vem crescimento menor de earnings, de lucros, enfim, vem menos dividendos. Aí acho que a gente pode ter algum sinal de alguma realização, né? Mas o mercado não quer saber de olhar para o copo meio vazio, né? Pelo contrário, depois de um discurso tão, na minha opinião, tão duro do Fed, e só leu ali a parte boa que nem é tão boa assim, né? Assim, a gente está tentando ler alguma notícia boa nesse recado forte, né? Esse recado, acho que a frase mais importante o Felipe destacou aqui. Ele falou assim, o Powell fala, eu nem acho que a política está tão restritiva assim. O presidente do Fed, o principal Banco Central americano, está falando, se fosse dependesse de mim ou num outro cenário, em outras condições, esses juros já estariam a 6%, 7%. Essa é a interpretação da fala dele, né? Muito forte, né? Tivemos, lógico, um discurso muito amplo, mas essa frase é muito forte, né? Muito forte. Marco, diga. Pode falar. Só para... Não, é que aproveitar o gancho do Saravalli, aproveitar o gancho desse que ele falou, eu tenho acompanhado que algumas empresas que têm se demonstrado, tipo naquela analogia de, olha, eu vou encolher para crescer, então eu vou gastar menos, eu vou diminuir, me enxugar, ficar mais enxuto. Então, quando a gente fala do balanço de empresas, eu vi empresas que tiveram esse comportamento de 2023 de, olha, a gente não vai crescer, a gente vai limitar, pelo contrário, vamos cortar o custo para poder pensar num horizonte mais saudável. E as empresas acabaram saindo bem. Então, até mesmo, o mercado está tão ansioso, está tão temeroso a uma expansão desnecessária, e como eu disse de novo, empresas que tiveram uma postura mais conservadora, acabou passando mais credibilidade para o investidor. Boa. Marco, agradeço então a sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso BMC Market. Abraço para você, até a próxima. Gente, obrigado mais uma vez a todos, um ótimo dia, bom trabalho para vocês, bom programa. Saravalli, telespectador, obrigado. Felipe, uma boa tarde. Valeu, boa tarde, Marco Prado, CIO da Bullside, aqui com a gente no nosso BMC Market. Bom, tô de olho aqui no mercado financeiro, daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo. Antes eu só quero trazer uma informação importante que acabou de sair, inclusive, que MRV segue em leilão. Pressão compradora do Merrill Lynch, né? As ações de MRV estão em leilão por uma operação direta de compra e venda de um lote de mais de 3 milhões de papéis ao preço de R$ 8,39 pela corretora Merrill Lynch. O ativo entrou em leilão que vai até daqui a pouquinho,
15 para as 4 da tarde. O papel estava numa alta ali de 1,2%, né? Ele estava numa alta e agora está numa queda, estava numa queda de 0,48%, tá? Que eu estava com o gráfico anual aqui, olha só. Ele está, né, com 1,20 de alta, mas agora já está caindo 0,48%, justamente nesse patamar de preço. Bom, 3 horas e 40 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no BMC Market. Continue com a gente volta já já. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 43 minutos. Estava monitorando aqui o desempenho do mercado brasileiro, do nosso Ibovespa, e está acontecendo um movimento muito interessante, que é tá reduzindo os ganhos, né? Já está com alta de 0,12% nesse momento. Ao longo, né, do nosso BMC Market, a gente estava lá com 0,4%, 0,5% de alta, já está 0,12%, e o Ibovespa perdendo um pouco do fôlego, principalmente com os mercados internacionais, principalmente as bolsas americanas, aprofundando as perdas. Dow Jones cai 0,49%, o S&P 0,74% e a Nasdaq cai 0,86%. O Ibovespa, ele estava, né, tentando num patamar... tentando continuar, né, num patamar positivo e ficar até mesmo com um pouco mais de positividade, com a Petrobras reduzindo um pouco das perdas, mas acabou até mesmo aprofundando agora há pouco. Vale e Petrobras seguem em queda. Vale cai mais de 1% e a Petrobras 0,4% nesse momento, chegou a cair 0,2%, né? Então, com essa ligeira profundidade nas perdas, a gente está vendo o Ibovespa fazer um movimento ali. Quem sabe, e aí eu gostaria de ouvir a opinião do Marco Saravalli, que a gente está falando bastante sobre essa movimentação, né, que
segue muito lá fora, né? O que acontece lá fora, a gente acaba sentindo esse reflexo. Os títulos americanos abrindo, a gente vê o nosso o DI aqui futuro também abrindo um pouco mais, né? Toda essa questão. A gente vê as bolsas americanas agora viraram para o patamar negativo depois do Powell. A gente está tentando segurar ainda o patamar positivo. Tá um pouco mais complicado, né, Saravalli? A gente comentou ontem até, né? Será que o cenário mudou tanto assim? O cenário já mudou bastante. O nosso Ibovespa tentando segurar, mas até mesmo questões de fluxo, né? Ainda está bastante aquém, né? Tanto o fluxo interno quanto externo está deixando um pouquinho a desejar para conseguir, né, se manter aí de pé em alguns momentos. A gente tá vendo aqui, eu vou começar de trás para frente, mas falando um pouquinho do cenário internacional, Bitcoin batendo nesse momento 28.666 dólares. E tem todas as discussões que a gente vai discutir hoje, amanhã, nos próximos 10, 20, 50 anos, né? Da descorrelação ou correlação do Bitcoin. Nesses momentos, eu forço a minha opinião, a gente passou por muito tempo que o Bitcoin ficou correlacionado com o Nasdaq, né, com as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Subia a Nasdaq, o Bitcoin subia e vice-versa. Agora, nesse curto prazo, de certa forma, lógico que tem efeitos específicos em relação ao Bitcoin, ETF, vai ter, não vai ter, mas a gente lembra daquela característica, que ativo que você precisa ter na sua carteira nesse momento? Ativos descorrelacionados, né? Ativos que vão sofrer com taxa de juros, de outro lado você tem que ter ativos que vão se beneficiar de um dólar mais forte, de um petróleo mais forte, né? Se você tiver só um setor numa carteira, ela vai andar sempre tudo muito junto, né? Em paralelo a isso, a gente está vendo o petróleo já buscando a casa dos... Chegou a furar, né? Agora devolveu um pouco, mas a casa de 93 dólares, né? Subindo novamente. Então, provavelmente, a gente tem uma chance muito grande de acordar amanhã ali já caminhando talvez para os 94 dólares, né? 95, né? Tudo mais constante aqui. Voltou a acelerar nesse exato momento, batendo 93 dólares. Então, a gente não tem fluxo, né? Até como o Marco falou, a gente não tem fluxo para lugar nenhum, né? O fluxo está parado, ninguém quer tomar decisão nenhuma nesse momento. A melhor decisão ser conservador? A melhor decisão, se você quiser ser agressivo, que seja agressivo, que é o que o mundo está fazendo e que a gente já está falando há 10 dias aqui na BMC News do Marketing. Se você quiser ser agressivo, seja no setor de petróleo, né? Seja em algo que possa se beneficiar de todos esses conflitos, né? Lógico, a gente não quer, né, ver esse conflito durando, a gente não quer, isso são vidas, são pessoas, são famílias, mas você como investidor, você quer ver alguma ação que possa ser beneficiada, é o setor de petróleo, né? E não é talvez nenhuma outra ou poucas outras commodities, mas o petróleo sim. Então a gente está vendo agora ele voltando, até me chama a atenção, né? Vou dar esse trabalho aqui para o closing, para um próximo programa, mas acho que a Petrobras até poderia fechar um terreno positivo ou no 0 a 0, vendo essa força do petróleo nesse fechamento, tá? Então é isso, o que o Marco falou é verdade, não existe fluxo, né? Na nossa opinião, não existe fluxo para tomar risco. E aí até a gente está vendo algumas opiniões de alguns gestores multimercados, eu estou zerando bolsa, estou diminuindo o Ibovespa. Não é um problema do Ibovespa, é um problema que o mundo agora não quer tomar risco, né? E o nosso Ibovespa, tirando o petróleo, ele tem muito varejo, tem muito construção civil, né? Tem outras ações que estão sofrendo por conta do cenário de juros mais forte, cenário de aversão a risco. Talvez petróleo seja a única exceção, tem sempre aquelas análises, né? Você tira a Petrobras ali, você tem um Ibovespa horroroso, né? Você tira os dividendos da Petrobras, você tem um Ibovespa horroroso. Então, para que o Ibovespa... Não é o que o gringo, o fluxo, ou o brasileiro... Não, ninguém está querendo tomar risco nesse momento. Ou, se eu for tomar risco, eu tomo na renda fixa ali que, dependendo do cenário, se der tudo errado, eu carrego até o vencimento e ok, tenho o meu retorno ali, né? Então, esse tem sido, infelizmente, o tema, o centro do tema há muito tempo, né? Então, vou deixar esse trabalho para o close, né? Petrobras fecha no 0 a 0, né? Olhando para esse petróleo aqui, deveria ainda fechar no 0 a 0 hoje, né? Monitora, deixe no radar.
É interessante, Saravai, porque hoje foi o dia dos banqueiros centrais fazerem análises abrangentes, né? Você estava comentando aí sobre o fluxo e tudo mais, eu me lembrei de algumas falas do Campos Neto, falando que esse rendimento lá das treasuries americanas tira todo o fluxo aqui para o Brasil, para emergentes principalmente, né? Tira fluxo do Brasil e pressiona a gente, seja no mercado de ações, seja também na possibilidade de um corte um pouco mais aprofundado de juros nesse ciclo da Selic. Então, né, já pedindo suas considerações finais, Saravalli, hoje é o dia dos banqueiros centrais com análises abrangentes, Campos Neto falando de Brasil, falou de China, falou de Estados Unidos, falou de fluxo, falou de, mais uma vez, da barreira alta para continuar o ciclo, né, um pouco mais forte de corte de juros aqui no Brasil. Inclusive, na palestra do Campos Neto, ele deu uma aulinha ali de Estados Unidos, falando por que deveriam ter começado a subir o juro um pouco mais rápido, a exemplo do Brasil, né? O que o Brasil fez. E lá nos Estados Unidos, o Jerome Powell falando de todo esse cenário também, que a gente já muito bem comentou aqui no primeiro bloco. Então, já que você também é um grande economista e tal, quiçá, pretendente ao banqueiro central, Saravalli, deixe suas considerações finais com essas análises de quinta-feira, por gentileza. Talvez banqueiro central de um jogo imobiliário, né? Monopoly. Talvez, né? Talvez. Ainda com séria disputa pelo cargo. Mas o recado, acho que é justamente esse que a gente tem visto, né? Um cenário de aversão a risco, né? Um cenário de preocupações, o investidor não querendo tomar decisão nesse momento, e a gente precisa acompanhar muito de perto. Acho que um dos poucos alentos que a gente tem como investimento é que, primeiro, eu não posso dizer que o Ibovespa está caro. Não, o Ibovespa está muito barato. Não posso dizer que com toda essa alta a Petrobras esteja caro. Não, a Petrobras está barata, né? Não posso dizer que small caps, a gente olha small caps em relação ao Ibovespa, está no pior momento dos últimos mais de 10 anos, dependendo da métrica que você usa. Isso mostra realmente desconto. Mas a gente tem muito poucos argumentos para os investidores, você, no curto prazo, sair comprando tudo que a gente pode, né, nesse movimento mesmo com desconto excessivo. Então as compras agora elas têm que ser muito marginais, tá? E só para deixar o último recado, lembrando que amanhã a gente tem o que, além do Sara Gráfico, a gente tem vencimento, né, de opções. E sempre tem aquela briga entre comprados e vendidos. Agora, pessoal, Petrobras é um dos maiores volumes de opções. Será que tem mais gente comprada ou vendida, né? Apostando na alta ou apostando na queda da Petrobras? Então, amanhã vai ser um dia interessante, né? Nesse dia de vencimento, sobretudo à tarde ali, mas é mais um dia que pode trazer pressão de valorização para as ações da Petrobras. Já deixa aí no seu radar que amanhã é um dia super importante, até para entender como é que estão. Lembra que eu acabei de falar no bloco anterior que o Credit Suisse está comprado em 12%, ele tem 12% da empresa, em grande parte disso em instrumentos derivativos, né? Ou seja, em opções, né? Será que ele está querendo jogar dinheiro fora? Não, né? Nenhum Credit Suisse, né? Apesar de ter toda essa polêmica, nenhum banqueiro gosta de jogar dinheiro fora. Ele está apostando que a ação vai continuar subindo, né? Que vai continuar uma tendência. É um movimento especulativo, sim, né? Esse é o trabalho dele, mas que vai continuar a tendência de alta. Então, amanhã é muito interessante, Sara Gráficos, e também acompanhar muito de perto esse vencimento de opções, né? Mas o mercado vai ser um volume gigantesco em opções de Petrobras, né? Amanhã vai balançar, né? Vencimento de opções. Vai balançar, vem volatilidade. Mas eu acho preparado. Não sei, alguém está me dizendo que parece que estão comprados em Petrobras, né? Parece. Parece. Maravilha. Saravalli, então, amanhã estaremos juntos novamente. Estamos de volta. Sara Gráfico, hein? É isso aí. Sexta do Sara Gráfico. Gráficos inéditos, porque eu tenho alguns lá nas redes sociais que esses já foram, né? Sempre aqui inédito. Sempre inédito, em primeira mão. Em primeira mão. Valeu, Saravalli. Abraço para você, até amanhã. Amanhã estaremos juntos novamente. É isso aí.
3 horas e 54 minutos. Nosso BMC Market vai ficando por aqui. Claro, sempre agradecendo a sua audiência, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado por estarem aqui com a gente ao longo da nossa programação aqui no nosso BMC Market e, claro, em todas as plataformas onde a BMC está disponível. Você que acompanha a gente na Pay TV, você que acompanha a gente no nosso canal do YouTube, no portal bmcnews.com.br e também dentro do Profit da Nelogica. Obrigado pela sua audiência e continue com a gente, porque o BMC Market volta amanhã, sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde. E você fica agora com o Closing, fechando o mercado, Gabriel Monteiro e Maurílio Goldner, trazendo os principais destaques dessa quinta-feira. Vou ficando por aqui. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo.